Na impiedosa Era do Gelo, onde cada respiração pode ser a última e a lei da natureza dita que apenas os verdadeiramente poderosos sobrevivem, existe uma questão que tem atormentado fãs por décadas. Diego, o saber de dentes mais letal e carismático do cinema, seria realmente invencível em combate? Desde que vimos suas presas brilhando sob a luz gelada, Diego se estabeleceu como um dos predadores mais temidos de sua época. Sua agilidade mortal, seus sabres afiados como lâminas e sua experiência de caça fizeram dele uma máquina de matar quase perfeita. Mas a palavra quase é crucial aqui, porque mesmo o predador mais letal tem seus limites. Mesmo o caçador mais experiente pode se tornar a presa. E hoje vamos mergulhar nas profundezas geladas da realidade para descobrir exatamente quais criaturas teriam o poder bruto, a inteligência estratégica ou a vantagem física necessária para colocar nosso felino favorito de joelhos. Mas não é só isso. Também vamos analisar aqueles que, apesar de parecerem ameaçadores à primeira vista, seriam apenas mais uma refeição no cardápio do nosso Saberdentes. Porque entender as limitações de Diego é tão importante quanto conhecer seus pontos fortes. Esta não é apenas uma análise de combate, é uma autópsia da cadeia alimentar da Era do Gelo. O contexto do poder de Diego. Antes de mergulharmos nas batalhas, precisamos entender exatamente com quem estamos lidando. Diego não é apenas um Smilodon comum, ele é um predador de elite que foi moldado pelos conflitos mais brutais de sua era. Quando o conhecemos, Diego já era um assassino consumado, membro da alcateia mais temida das Terras Geladas. Seus sabres não eram apenas para a intimidação, eram instrumentos de morte precisos, capazes de perfurar o couro mais grosso e alcançar artérias vitais em segundos. Sua velocidade de ataque era lendária, sua experiência em emboscadas era insuperável. Mas algo mudou ao deixar sua alcateia e adotar uma vida mais civilizada. Diego perdeu aquela sede de sangue que o tornava verdadeiramente letal. Essa transformação é crucial para nossa análise, porque o Diego que conhecemos nos filmes não é mais o assassino implacável que ele já foi. E é exatamente essa versão domesticada de Diego que vamos usar como base para os nossos combates. Porque se usássemos o Diego em seu auge predatório, essa lista seria muito diferente. Personagens que vencem Diego. Carol e Frank, os gigantes imparáveis. Carol era um Embolotherium que viveu durante os dias da Era Glacial com outro Brontotherium chamado Frank. Ele é um antagonista menor em A Era do Gelo. Ambos vencem Diego num Watch One e vão ser contados apenas como um. Os Smilodon, eles costumavam finalizar presas grandes como esses animais, mas provavelmente em bandos, e eles também são predadores de finalização rápido, e não consigo ver Diego finalizando os mesmos rápidos. É como um tigre e um urso hoje em dia. O tigre pode finalizar o urso em emboscada, mas se a emboscada dar errado, ou seja, o golpe final e o combate ficar frente a frente, provavelmente o tigre vai recuar. Já Diego, tendo que lutar até o final, poderia até perder os seus sabres, mordidas pouco eficazes, o que o deixaria mais incapacitado de vencer. Soto, o Alfa Supremo. Outro personagem que tem grandes chances de vencer Diego, como eu acabei de falar e já foi mostrado, seria o próprio Soto. Soto é superior fisicamente, sendo mais pesado e mais forte, também mais experiente em batalha. E Diego também acabou perdendo aquele instinto matador que ele tinha ao sair da alcateia. Continuou o seu mesmo estilo de vida e é superior ao Diego, e provavelmente ele é mais poderoso que o Diego mesmo. Capitão Entranha, o Maestro dos Mares. Capitão Entranha é o principal antagonista do 7º longa-metragem de animação da Blue Sky Studios, A Era do Gelo Deriva Continental, o 4º filme da franquia. Ele é um pirata gigantopithecus que se autoproclama orgulhosamente o Mestre dos Mares. Ele também serve como capitão de sua própria tripulação pirata. Bom, Diego eu vejo que pode sim ter chances de vencer ele, mas acredito que são mais menores. Capitão Entranha pode usar troncos, pedras com suas mãos, pode usar isso a seu favor para escalar, fugir e contra-atacar. É maior que o Diego, assim sendo mais pesado e forte. Se Diego conseguir uma mordida fatal no pescoço ou cabeça, seria fatal, e ele venceria, mas Capitão Entranha tem mais meios de vencer. Personagens que não vencem o Diego. Mas nem tudo são montanhas impossíveis de escalar para nossos saberdentes.
Existem adversários que, apesar de parecerem intimidadores à primeira vista, simplesmente não possuem as ferramentas necessárias para superar a combinação letal de velocidade, experiência e instinto assassino que Diego ainda mantém. Estes combates seriam uma demonstração da superioridade predatória que fez dos Smilodon os reis da Era do Gelo. Oscar, o rival que nunca foi páreo. Quando falamos de Oscar, estamos falando de um caso clássico de superestimação. Aqui temos um Saber de Dentes que sempre viveu na sombra de Diego, e por boas razões. Oscar era um Saber de Dentes arrogante que fazia parte de um bando de outros tigres Saber de Dentes. Mas não se deixem enganar pelo fato de eles serem da mesma espécie. Em termos de habilidade de combate, eles poderiam muito bem ser de planetas diferentes. Ele e Diego sempre tiveram essa rivalidade por baixo dos panos, mas era o tipo de rivalidade onde apenas um lado realmente acreditava que existia competição. Oscar vivia na ilusão de que poderia um dia superar Diego, mas a realidade sempre foi bem diferente. Diego tem um porte melhor que seu companheiro rival de equipe. Não estamos falando apenas de tamanho, mas de estrutura muscular, densidade óssea e principalmente da forma como ele carrega esse poder. Diego se movia como alguém que sabia exatamente o quão letal ele era. Oscar se movia como alguém que esperava que os outros acreditassem que ele era letal. E aqui está o ponto que sela o destino de Oscar. Apesar de Diego ter perdido para Sotto, essa derrota aconteceu contra o Alfa Absoluto da Alcateia, um Smilodon que estava em uma categoria completamente superior. Provavelmente, se fosse Oscar, ele seria derrotado mais fácil ainda, porque ele não tinha nem a experiência de combate, nem o instinto natural que Diego possuía. Em um confronto direto, Oscar descobriria rapidamente por que Diego sempre foi considerado o verdadeiro predador entre eles. Seria uma aula dolorosa sobre a diferença entre parecer perigoso e realmente ser letal. Vera, o gigante gentil disfarçado de ameaça. Vera representa um tipo específico de falso positivo quando analisamos ameaças potenciais na Era do Gelo. À primeira vista, seu tamanho imponente poderia sugerir que ela seria uma adversária formidável, mas aparências podem ser fatalmente enganosas. Uma que não vence o Diego e que tem um bom porte e colocaria vários felinos da época para correr seria a Vera, mas apenas por intimidação, não por capacidade real de combate. Vera era uma fêmea de boi almiscaro que vivia no Vale do Gelo. E sua biografia conta a história de uma criatura que, apesar de fisicamente imponente, simplesmente não possuía a mentalidade ou os instintos necessários para o combate mortal. Biografia completa. Vera, junto com rebanhos de outros animais, vivia no vale e o deixou ao saber que logo seria inundado, com seu marido. Ela foi abordada por Fast Tony, um tatu charlatão e artista golpista, que tentou convencê-la a fazer a sua dieta do desastre, que a faria perder peso. Vera quase caiu no golpe antes que seu marido interviesse e a convencesse do contrário, deixando Fast Tony sem nenhum cliente. Esta história por si só já revela tudo o que precisamos saber sobre Vera. Ela era facilmente convencida, demonstrando uma ingenuidade que seria fatal em um confronto com um predador experiente como Diego. Personalidade e características físicas. Uma boi almiscara facilmente influenciável, Vera aparentemente acreditava que estava acima do peso e quase foi convencida a fazer a dieta do desastre de Fast Tony antes que seu marido interviesse e a convencesse do contrário, deixando Fast Tony sem nenhum cliente. Fisicamente, Vera tem as ferramentas, chifres grandes que poderiam ser letais, pelagem espessa e lanosa que ofereceria proteção contra mordidas, e tamanho suficiente para causar dano sério. Mas ferramentas são inúteis sem a mentalidade para usá-las. Diego, com sua experiência em caça, saberia exatamente como explorar as fraquezas de Vera, sua natureza pacífica, sua falta de instinto predatório e, principalmente, sua incapacidade de agir decisivamente em situações de vida ou morte. Seria um assassino profissional enfrentando um gigante gentil. O resultado seria trágico, mas previsível. Dobson, a força bruta sem direcionamento. Para fechar nossa análise dos adversários que não conseguiriam superar Diego, temos Dobson, um caso fascinante de como a força bruta sem os instintos corretos pode ser completamente inútil contra um predador especializado. E para finalizar, um personagem que não consegue vencer o Diego seria o próprio Dobson. Mas não se enganem, essa não é uma vitória fácil para Diego. É uma vitória baseada em especificidade evolutiva. Dobson é uma besta poderosa que se torna um pirata a serviço do Capitão Entranha após este o resgatar de um destino desconhecido. Em gratidão,
Dobson serviu a bordo do navio transformado em iceberg do Capitão Entranha como membro de sua tripulação. Sua lealdade e força o tornaram um dos membros mais respeitados da crew. Dobson e a tripulação, enquanto um dia observaram seu capitão, o Capitão Entranha, resgataram o esquilo dente de sabre do oceano, após arpoar uma bolota que o esquilo segurava. O esquilo, chamado Scrutch, também havia sido engolido pela metade por um peixe, e em seguida foi forçado a dançar no convec com o peixe em cima dele como entretenimento para a tripulação. Esta cena demonstra que Dobson estava inserido em um ambiente de violência e dominação, o que teoricamente deveria o preparar para combate. Mas aqui é onde a evolução e a especialização entram em jogo. Em um confronto direto, apesar de ser uma espécie mais voltada para o javali, ou seja, bem forte com músculos densos e estrutura robusta, Dobson teria menos armas para conseguir finalizar. A questão não é que Dobson seja fraco, a questão é que ele é meio que uma presa para Diego do ponto de vista evolutivo. Os Smilodon se especializaram exatamente em caçar grandes herbívoros com defesas limitadas. Dobson, por mais forte que seja, ainda segue os padrões comportamentais de uma presa, mesmo que uma presa excepcionalmente poderosa. Diego saberia instintivamente onde atacar, como se mover, quando recuar e principalmente como explorar o fato de que Dobson, apesar de toda sua força, não evoluiu para ser um assassino. Seria um confronto entre um especialista em matar e um especialista em sobreviver. E na natureza, o assassino quase sempre vence. A realidade crua dos combates na Era do Gelo. Depois de analisarmos esses 6 confrontos hipotéticos, uma verdade se torna cristalina. Diego não é invencível, mas também não é vulnerável. Ele existe num ponto muito específico da cadeia alimentar da Era do Gelo, poderoso o suficiente para dominar a maioria dos adversários, mas não tão dominante que possa ignorar as ameaças reais. O que essas batalhas nos ensinam? Os personagens que vencem Diego, Cal, Frank, Soto e Capitão Entranha não o fazem por sorte ou circunstância. Eles o fazem porque possuem vantagens fundamentais que nenhuma quantidade de habilidade pode superar completamente. Tamanho esmagador, experiência superior ou versatilidade estratégica. Essas são as únicas coisas que realmente podem neutralizar um predador Apex como Diego. Por outro lado, os personagens que perdem para Diego, Oscar, Vera e Dobson demonstram que aparência e até mesmo força bruta são inúteis sem os instintos corretos. Na Era do Gelo, como em qualquer período da natureza, não é o maior que vence. É o mais adaptado, o mais especializado, o mais letal. O fator psicológico. Uma coisa que não podemos ignorar é como a transformação de Diego afeta esses confrontos. O Diego que conhecemos nos filmes não é mais o assassino implacável que era no início. Ele desenvolveu laços emocionais, aprendeu a valorizar a vida e perdeu aquela sede de sangue que o tornava verdadeiramente terrível. Isso torna mais vulnerável contra oponentes como Soto, que mantiveram sua natureza predatória intacta. Mas também o torna mais inteligente, mais adaptável, capaz de pensar além dos instintos básicos. Em alguns combates, isso seria uma desvantagem. Em outros, seria sua salvação. Por que essas análises importam? Entender as limitações e forças de Diego não é apenas um exercício de nostalgia. É uma janela para compreender como a evolução, a especialização e a adaptação funcionam no mundo real. Cada um desses combates hipotéticos reflete dinâmicas que acontecem na natureza todos os dias. Predadores não são invencíveis. Eles são ferramentas biológicas especializadas. E como todas as ferramentas, tem situações onde são perfeitas e situações onde são completamente inadequadas.